Bem-vindo ao canal Toneto Responde Direito. Inscreva-se, dá um like e ative o sininho para receber os novos vídeos. Eu sou o Dr. Paulo Toneto e estou aqui para esclarecer dúvidas sobre seus direitos. Hoje responderemos à pergunta: como calcular o grau de parentesco? Muitas pessoas às vezes me perguntam sobre grau de parentesco e falam, eu até escuto muitas vezes, ele é primo meu de primeiro grau. Primeira coisa importante, a importância de saber o grau de parentesco, porque a lei exige muitas coisas nesse sentido. E o outro, como calcular esse grau de parentesco. Então vamos ver primeiro a importância do grau de parentesco em relação à lei. Por exemplo, questões hereditárias. O artigo 1829, só por curiosidade, né, do Código Civil. Ele diz o seguinte: a sequência de herdeiros é primeiro os descendentes, isso é, os filhos, em conjunto com o cônjuge. Se não tiver filhos, vai aos ascendentes, os pais em conjunto com o cônjuge. E se não tiver ascendentes nem descendentes, apenas o cônjuge. Vamos supor que uma pessoa viúva venha a falecer, sem filhos e sem pais. Então entra o quarto item, os colaterais, que são os parentes de até quarto grau. Por isso a importância de saber qual é o grau de parentesco. O que é um grau de primeiro grau, o que é um parentesco de primeiro grau, de segundo grau, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Vamos entender um pouco mais a importância disso. O casamento, 1521, diz o seguinte: não podem se casar os irmãos unilaterais e bilaterais e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive. Vejam bem, ele fala em grau de parentesco. Se não sabemos qual é o grau como calcular o grau de parentesco, como saber se pode ou não casar? Por outro lado, existe mais um artigo que fala sobre a guarda do menor. E diz o seguinte: se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados de preferência o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. Resumindo, o grau de parentesco é visto na lei com muita importância. Vamos ver como calcular o grau de parentesco. O primeiro fato que nós devemos fazer é entender um genograma, ou árvore genealógica, como muita gente conhece. O termo técnico é genograma. Então nós temos aí um exemplo de um genograma. O marido 1, casado com a esposa 2 e tem um filho número 3. Ok? Então nós temos o casamento na linha vermelha, que é horizontal, e temos a filiação, que é um traço vertical. Para graus de parentesco, nós devemos contar o número de linhas verticais, já que o casamento diz o seguinte: quando casam, viram um. Então não existe grau de parentesco entre marido e mulher. Qual é o grau de parentesco do pai e da mãe com o filho? Quantas linhas verticais nós temos? Entre 3, 1 ou 3 e 2? Apenas uma linha. Isso significa que nós estamos com um grau de parentesco. Vamos ver um outro grau de parentesco, um outro cálculo. Grau de parentesco entre dois irmãos. Veja bem, para eu sair do irmão 3A para chegar na irmã 3B, que caminho eu devo seguir? Eu tenho que subir a linha 1 até os pais e depois descer a linha preta 2 até a irmã. Quantas linhas verticais eu percorri para poder chegar na irmã? 2. Isso significa que o grau de parentesco entre os irmãos é 2. Perfeito? Sempre contamos as linhas verticais. Um irmão não tem ligação com o outro diretamente. Quem tem ligação horizontal é por casamento e não por parentesco. Então, a linha horizontal não contamos, só contamos as linhas verticais. Que nos casos, nos exemplos que eu estou dando, nós colocamos a linha horizontal do casamento em vermelho e as linhas verticais em preto. Perfeito? Vamos ver mais um exemplo de grau de parentesco, para termos uma noção maior. Vamos lá. Por exemplo, o grau de parentesco entre os netos e os avós.
Então, por exemplo, nós temos aí aquele exemplo, marido e mulher 1 e 2, com filho 3. A 2, a esposa, tem os pais 4 e 5. Então, vejamos, saindo do 3, que é o neto, como é que nós fazemos para chegar ou no avô 4 ou na avó 5? Subimos a linha 1 até o casamento dos pais. Então, primeiro grau de parentesco com os pais. Para chegarmos nos avós, nós temos que seguir mais uma linha vertical, a linha 2. Então, resumindo, o grau de parentesco entre um neto e seu avô é 2, ok? Assim como entre dois irmãos, o grau também é 2. Perfeito? Então, quando diz a lei, não pode se casar até o terceiro grau, inclusive, isso significa, irmãos não podem se casar porque tem grau 2. Neto e avó não podem se casar porque tem grau 2. Entenderam? É assim que funciona para sabermos o grau de parentesco. Vamos ver mais um exemplo importante nesse sentido. Vamos ver sobrinho com tia. Então saímos do 3, subimos a linha 1 até os pais 1 e 2. Depois subimos até os avós, porque os pais não têm ligação, os irmãos não possuem ligação, e eu preciso chegar na tia. 7. Então vamos lá, subo a linha 1, primeiro grau de parentesco com os pais. Subo a linha 2, segundo grau de parentesco com os avós. Desço até a linha 3, até o tio 6. Como o tio é casado com a tia 7, através de uma linha horizontal, resumindo, o grau de parentesco entre o sobrinho e a tia 7, o sobrinho 3 e a tia 7, é grau 3. Vejam bem, lembram que a lei dizia, não podem se casar parentes até o terceiro grau, inclusive, resumindo, sobrinho pode casar com a tia? Não. Por quê? Porque a lei proíbe. Ok? Vamos para mais um exemplo. O famoso primo, que todo mundo diz, é meu primo de primeiro grau. O que não existe. Já vimos que não existe primo de primeiro grau, por conclusão. Mas vamos ver qual é o grau de parentesco entre primos. Vamos sair do 3, subimos a linha 1 até os pais 1 e 2. Depois subimos até a linha 2 até os avós. Descemos a linha 3 até o tio 6. E esse tio, que é casado com a tia 7, teve um filho, o 8. E para chegarmos nele, temos que descer mais uma linha. Resumindo, o grau de parentesco entre primos, o menor grau de parentesco entre primos, é 4. Não existe primo mais próximo do que 4. Agora, o filho do 8 vai ser primo do 3. Vamos supor que tivéssemos um 9, que fosse filho do 8. Esse primo teria que descer mais um grau, mais uma linha. Então, o filho do 8 seria primo em quinto grau do 3. Como a lei diz que não pode se casar até o terceiro grau, inclusive, e primo só é parente de quarto grau, no mínimo, a lei permite o casamento entre primos. Perceberam a importância do grau de parentesco? Temos que saber. Um detalhe que eu não coloquei no slide, mas eu vou comentar. A sogra, por exemplo, o 7, a 7 é a tia, o 1 é o marido, 2 e 6 são irmãos. Resumindo, 4 e 5 são sogros, tanto de 1 como de 7. Ok? São sogros. Qual é o grau de parentesco? 1. Sogro e sogra é parente de primeiro grau. Detalhe, nunca deixa de ser parente de primeiro grau. Mesmo que você se divorcie. Você se divorcia da esposa, você se divorcia do marido, mas não se divorcia de sogro e sogra. Sempre serão parentes de primeiro grau. Isso significa o seguinte, mesmo que você se divorcie da sua esposa e queira casar com a sua sogra, a lei não vai deixar. Ainda bem. Certo? Pessoal, vamos fazer um resumo. Então, como calcular o grau de parentesco? A lei necessita, primeiro, que você saiba o grau de parentesco. É importante. Segundo, para você saber o grau de parentesco,
desenhe um genograma, isso é, desenhe a árvore genealógica, e aí você calcula as linhas verticais que unem duas pessoas. Veja bem, linhas horizontais só existem entre casamentos. Ok, pessoal? Então, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho para receber os novos vídeos e as novas apresentações sobre temas genéricos. Podem fazer as perguntas nesse e-mail que está aí ou no WhatsApp que aparece na tela. Pessoal, até mais!